Boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja sobre suas vidas, amém? Vamos lá, vamos falar um pouco de novo sobre dízimos e ofertas. Todo mundo tem o costume de citar Malaquias, né? Malaquias, quando se fala a respeito de dízimos e ofertas. Enfim, para cada tipo de situação que a igreja vai passar, né, num culto, ela vai citar uma palavra, algum versículo, né, que provavelmente irá respaldar, né, um assunto para que as pessoas não venham achar que é invenção da pessoa, mas que está escrito, né? Mas o problema é não falar do livro de Malaquias apenas, né, no capítulo 3, 8 e 9, né? Capítulo 3, versículos, né? 8 e 9. Apenas para dizer que está certo. Porque isso aí é covardia. Sabe por quê? Porque é como se a pessoa estivesse impondo algo que é uma obrigação, né? Forçando a pessoa a dar aquilo que ela não tem, muitas das vezes. Por quê? Porque existem diferenças, tá? Na época de Cristo, na época dos sacerdotes, existem diferenças hoje. Por que que existem essas diferenças? É porque naquela época, se você for observar, tirando a tribo de Levi, o resto da casa de Israel, eles eram agricultores. Todos eles tinham plantações. Eles plantavam. Então eles tinham como eles darem do fruto de suas plantações. Hoje o sistema é diferente. Nem todo mundo tem condição de dar. Nem todo mundo está empregado. Nem todo mundo tem o mesmo salário que os outros têm. Há diferenças. Então, para esses que não têm condição de dar, acaba se sentindo ameaçado. Sim. Por quê? Não somente ameaçado, mas também com vergonha, né? Poxa, se eu não der, Deus vai me castigar. E tá na Bíblia, em Malaquias, tá na Bíblia. Deus vai me castigar. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Sou obrigado a dar. Vou ter que dar o dinheiro do meu aluguel, vou ter que dar o dinheiro da minha despensa, né, da minha casa, enfim. Porque senão eu vou ser amaldiçoado e eu não quero isso, eu quero ser abençoado. Porque os líderes dizem, né? Então eu sou obrigado a obedecer, a respeitar. Não, queridos, Deus não força ninguém a nada. Primeiro que aqui eles viviam no tempo da lei, não no tempo da graça. Mas os dízimos eles eram do tempo da graça. Porque Abraão deu, Isaac deu, então o dízimo não é da lei, é da graça. Isso é o que eles dizem, tá? Porque na verdade, antes da lei, antes de começar a lei de Moisés e tal, se você for observar, era o tempo da transgressão. Por que transgressão? Porque Adão pecou. E quando Adão peca, você vai ver toda essa linhagem de pessoas que vêm após Adão. Então não havia lei. E como poderia viver o tempo da graça se quem trouxe a graça foi o próprio Cristo depois da lei? Se Jesus é quem trouxe a graça, como a graça poderia vir antes da lei? Primeiro veio a transgressão.
porque todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram. Então, era transgressão. Na época eles davam dízimos, eles davam as ofertas, por livre e espontânea vontade. Então era digamos que fosse como se fosse uma bagunça, digamos assim. Já não sabia mais o que era uma oferta, não sabia mais o que era um dízimo, já não sabia mais o que era um sacrifício, então era tudo misturado. Aí quando chega no tempo da lei, Deus vai lá e organiza tudo. O que é dízimo, o que é oferta e o que é os sacrifícios. Aí Deus vai lá e organiza tudo. Aí quando chega Jesus Cristo, o que Jesus faz? Tudo isso aí que vocês faziam, né? Sem a minha presença, digamos assim, porque Jesus não estava presente naquele momento. O animal, o bicho, o animal, ele não pode tirar o pecado de um homem, porque ele é inferior ao homem. Só pode tirar pecados de um outro homem sendo alguém igual. Porque homem pode tirar pecado de homem, mas o animal não pode, porque o homem foi feito primeiro. Foi feito primeiro do tipo, né? Deus colocou o homem em primeiro lugar. Então um animal não pode tirar pecados de homens, a não ser um outro homem, ou alguém superior. Então como Cristo, além de ser um homem, e ele é superior aos homens também, porque ele é Deus, então só ele poderia tirar o pecado do mundo. Você está entendendo? Então ele veio trazer a graça. E outra coisa, Malaquias, quando fala, ele fala o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vós e a nação toda. Ou seja, não é só os membros da igreja que está roubando a Deus. Quem está roubando a Deus é a nação toda, ou seja, pastores, evangelistas, todos. Aqui Deus está citando todo mundo. E é engraçado citar Malaquias 3, mas não querem ler Malaquias 2. Não querem ler o Malaquias 1, os capítulos antes do 3. Sabe por quê? Porque esses capítulos falam deles mesmos, dos próprios pastores, dos próprios sacerdotes. E eles falam, então eles não vão falar mal deles. Logicamente que não vão querer falar mal deles. Então é mais fácil falar mal do povo. Você que não está trazendo o seu dízimo, sua oferta, você vai ser amaldiçoado, sim, Eles vão mandar os gafanhotos. Você sabe o que é gafanhoto? É o mal. O mal vai atrair as tuas finanças. Ou seja, isso aí é medo, colocando medo no povo. Só que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que é para vocês pararem de ter medo. Eu vou abrir a mentalidade de vocês agora. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar, mas eu não quero nem saber. Eu vou falar e ponto final. Quando a Bíblia fala aqui dos gafanhotos, ele não está falando de demônios, não está falando do mal. Está falando de inseto. Inseto. Gafanhoto, grilo, inseto. Quando fala abrirei a comporta do céu, ele está falando simplesmente das nuvens, chuva. Porque como o povo ele era agricultor, plantava, o que acontecia? Né? As folhagens, as ervas, tudo, né? Elas precisam de chuva. Então como eles plantavam, né? Precisava de chuva, precisava de água. Então Deus ia abrir simplesmente as comportas do céu para chover. Aí ia regar toda a plantação deles e eles teriam uma grande lavoura. Tá entendendo? E o contrário disso são as pragas. Gafanhoto, que até a lavoura ia comer. Pronto, só isso.
Não era demônios, não era nada disso que eles ficam falando hoje em dia pra você te amedrontar. Era simplesmente chuva que Deus ia mandar, ia crescer, e quem, né, fosse desobediente ia vir as pragas